A trágica história de Gerson Brenner, o galã que teve a vida interrompida no auge. Se você acompanhou a televisão brasileira nos anos 90, com certeza se lembra dele. Alto, bonito, com olhar marcante e presença forte em cena. Gerson Brenner era aquele tipo de ator que chamava atenção imediatamente. Ele tinha tudo: beleza, talento, carisma e um futuro que parecia promissor. Mas a vida dele tomou um rumo completamente inesperado. E o que aconteceu com ele não foi só uma tragédia, foi uma história que marcou o Brasil inteiro. Gerson Brenner nasceu em São Paulo, em 1959. Antes de se tornar ator, ele tentou seguir outros caminhos. Chegou a iniciar faculdade, mas não concluiu. A vida dele ainda estava se desenhando. E foi então que surgiu a oportunidade como modelo. Ele começou fazendo comerciais, muitos comerciais. A presença dele chamava atenção. O rosto era marcante, o corpo era atlético e a câmera gostava dele. Em pouco tempo ele já estava inserido no meio artístico e não demorou para chegar à televisão. Nos anos 90, Gerson começou a ganhar destaque nas novelas, participou de produções importantes e foi conquistando espaço. O público começou a reconhecer, a admirar, a acompanhar. Ele não era apenas mais um ator, ele estava se tornando um galã, e sua carreira só crescia. Tudo indicava que ele ainda iria muito mais longe, mas ninguém imaginava o que estava prestes a acontecer. Ir a Madrugada, uma viagem comum, um deslocamento que ele já havia feito outras vezes. Gerson estava indo de São Paulo para o Rio de Janeiro. Ele tinha compromissos profissionais, gravações, responsabilidades. Durante a viagem, criminosos espalharam pedras na estrada. Uma armadilha. Um tipo de crime que infelizmente já acontecia. O carro em que ele estava acabou sendo afetado. O pneu furou, ele precisou parar, descer. E naquele momento, a vulnerabilidade apareceu. Foi então que ele foi abordado, sem aviso, sem chance de defesa. Um tiro, um único tiro, mas suficiente para mudar tudo. O disparo atingiu a cabeça. Ele caiu, e naquele instante, a vida como ele conhecia deixou de existir. Ele foi socorrido, levado ao hospital em estado gravíssimo. Entrou em coma. Os médicos não davam garantias. O país inteiro acompanhava. A televisão falava disso. Havia comoção. Dias se passaram, e ele acordou. Mas acordar não significava voltar. Nada mais era como antes. As sequelas foram profundas. Ele perdeu movimentos, passou a ter dificuldade para falar, teve comprometimentos neurológicos. Sua autonomia desapareceu. Ele se tornou dependente de cuidados. E naquele momento, sua carreira chegou ao fim. Um homem que estava no auge. De repente se viu longe das câmeras, longe da vida que construiu. E junto com isso vieram desafios emocionais. Na época, ele vivia um relacionamento e sua companheira estava grávida. A situação ficou delicada. Houve separação, conflitos e uma nova realidade começou. Mas a história dele não parou ali. Durante o processo de recuperação, ele conheceu uma mulher que estava ali para ajudar. Ela permaneceu, mesmo com todas as limitações, mesmo com todas as dificuldades. Com o tempo, essa relação se transformou e anos depois, eles se casaram. Um vínculo construído na dor e na superação. Gerson também era pai, tinha filhas, e mesmo com todas as limitações, a família continuou sendo parte importante da vida dele. Os anos passaram. Ele viveu longe dos holofotes, mas não distante da memória das pessoas. Havia algo que nunca deixou de existir. A emoção. Quando ele via cenas antigas das novelas, ele reagia, sorria. Com o passar do tempo, a saúde se tornou cada vez mais delicada. E então, após anos de luta, veio o fim. Gerson Brenner faleceu aos 66 anos, depois de uma longa batalha e uma vida marcada por um antes e um depois. A trajetória dele deixou um impacto, uma reflexão. Ele não perdeu apenas a carreira, ele perdeu a vida que estava construindo, mas ao mesmo tempo viveu outra, uma vida de resistência, de adaptação, de sobrevivência. E isso também é forte. A história de Gerson Brenner não é apenas sobre tragédia, é sobre fragilidade, sobre como tudo pode mudar em segundos. Ele não foi
esquecido, porque histórias assim não se apagam. O Brasil nunca esqueceu disso.